Veras, que está aqui conosco, que vai nos trazer uma palavra nesta manhã para o nosso coração. Meu amado irmão Clevanildo, a paz do Senhor Jesus, que Deus lhe abençoe, está com você a palavra. Amém. A paz do Senhor, irmão Raimundo Nonato, a paz do Senhor, irmã Lucelena, e um bom dia ao nosso amigo Francisco Chaves. Opa. Que Deus continue vos abençoando. Eu também, nesse momento, gostaria também de falar da minha gratidão sobre o culto de ontem, que tivemos ali na localidade de Açudinho, na congregação de Monte Sinai, que foi uma bênção. Que Deus continue sempre unindo aquelas igrejas, pois vimos ontem o agir de Deus, as igrejas se ajudando, e que Deus continue sempre ajudando aos amados irmãos de todo o ministério ali em Açudinho. Sem perca de tempo, vamos abrir as vossas Bíblias no livro de Evangelho João, capítulo 3, do versículo 14 a 18, que nos diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém, meus amados? Então estamos diante de um texto, a qual no seu início foi Deus tendo diálogo com um dos príncipes da sinagoga, um mestre da lei chamado Nicodemos. E então aquele homem teve um encontro com Jesus e logo, por interesse a saber como adquirir a vida eterna, ele perguntou o que poderia fazer. Então Jesus falou que era necessário nascer de novo. Pois quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então aquele homem, sem entender naquele momento, então Jesus vai mais adiante, e então ele fala lá, como a gente leu, para ele entender, pois ele, como era conhecedor da lei, conhecedor do que Moisés deixou, aí então Deus lembrou a ele lá o que está escrito em Números, capítulo 21, versículo 8 e 9, aonde Deus mandou Moisés levantar uma serpente, para que todo aquele que fosse picado por outra serpente não viesse a morrer, mas erguesse a seus olhos para cima, e esse ficaria vivo. Seria curado do veneno daquela serpente. Então, essa serpente que Deus mandou Moisés levantar, simboliza Jesus para nós hoje. Jesus foi pendurado no madeiro, por uma certa altura, para que nós possamos nunca baixar a cabeça, mas sempre andar de cabeça erguida, olhar para os céus. A palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar as coisas que estão em cima, não o que está por baixo. Então, esse Nicodemos, por Jesus trazer a seu entendimento trago da lei, ele o entendeu.
e a partir daí passou-se a ser discípulo de Jesus. A palavra de Deus nos diz que logo Jesus, quando morreu, passou-se aquele tempo, aquele período, e então provaram para ver se ele já havia estar morto, furaram-lhe com a lança. E no lugar de sair sangue, saiu água. A água que jorra para a vida eterna. Jesus logo ali começou. E então, quando viram que aquele corpo já estava morto, o espírito já não estava mais com Jesus, então um homem chamado Nicodemos e José, da localidade de Arimateia, foram pedir o corpo do mestre para sepultar. Em um sepulcro que foi guardado ali por aquele dia e mais um dia e meio, pois diz as Escrituras que quando as Marias foram para ungir o corpo do mestre, aquele já não estava mais lá. Já havia ressuscitado. Já havia saído, mas as coisas, assim como nós, estamos sujeitos a provar de uma só morte, pois Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, nos fala de que Hebreus capítulo 27, capítulo 9, versículo 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, Jesus, esse que foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, ele diz que nós também devemos passar da primeira morte, pois o salário do pecado é a morte. E essa morte veio a todo ser humano. Jesus, como sendo 100% homem, 100% Deus, passou pela primeira morte. Mas a segunda morte, essa não está designada para os seus filhos, pois a morte nos simboliza separação. Separação, a primeira morte separa o corpo da alma e do espírito. Agora, a segunda morte, essa separa o espírito do homem para separação com Deus, pois o espírito do homem, esse veio de Deus. Deus, quando fez o primeiro homem, chamado Adão, ele foi às suas narinas e soprou, e dali saiu alma vivente, espírito de vida. E então esse espírito, ao morrer, deve voltar para Deus. Por isso que diz na palavra a qual foi lida: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós, para ligarmos nós a Ele novamente. Então, Deus não deseja perder nenhum dos seus. Deus deseja salvar a todos. Romanos, capítulo 5, versículo 8, nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, que mesmo sendo nós ainda pecador, Ele nos amou e nos ama. Então, meus amados, a palavra de Deus
ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos orienta. Quão amoroso é o nosso Pai para conosco. Que mesmo Deus separando Moisés, como aqui já foi falado, chamando Moisés para libertar o seu povo ainda estava em rebeldia. Mas Deus não queria que aquele povo morresse. Então ele pediu para que Moisés fizesse algo que viesse dar vida àquele povo. E hoje não é diferente. Jesus envia seus profetas para anunciar a palavra de vida e salvação. Pois Deus quer que todos se salvem, seja salvo, mediante a Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, ele nos fala que estávamos nós mortos em nossos delitos e nossos pecados. Mas Jesus Cristo nos deu vida, nos vivificou. Pois antes estávamos andando segundo os deleitos desse mundo, os deleitos da nossa carne, e éramos por natureza filho da ira. Lá no versículo 9, ele diz que nós não fomos salvos pelas nossas obras, para que ninguém viesse a se gloriar. A salvação vem mediante a fé e a graça de Jesus Cristo. A fé, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a graça, que é um favor imerecível, essa veio somente por Jesus Cristo. Também João, capítulo 5, versículo 17, diz que a lei veio mediante Moisés, mas a graça, essa veio por Jesus. Então, meu amado, você não precisa pagar para obter a salvação. Você só precisa reconhecer aquele que Deus enviou para você. Então, você que está ao som desse microfone, medite aí, seja deitadinho ainda, seja também dirigindo, ouça Deus falar com você. Ouça Deus mostrar, usando um de seus filhos para levar a palavra de salvação. Pois o amanhã a nós não pertencemos, mas sim a Deus. Então você que está ouvindo essa mensagem, reflita e veja o quanto Deus te ama, o quanto Deus nos ama, pois Ele não deseja nos perder. E vida, já foi falado, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Assim como o vento não sabe para onde vai, nem de onde vem, assim são os filhos de Deus. Então possamos entender, deixar o nosso eu e viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Esse homem chamado Nicodemos, naquele momento, foi um momento de escuridão, um momento na noite, que ele procurou ter com Jesus, porque temia ele perder o seu cargo. Temia ele perder aquele respeito para com os outros da sua sinagoga. Mas mesmo assim, ele fez por si, ele buscou
o conhecimento de como ele poderia adquirir a salvação. Pois Jesus, quando ele veio, ele não fez e nem faz acepção de pessoas. Ele relata o amor de Deus para com toda a humanidade. Ele nos mostrou o quão Deus é misericordioso. Pois ele, naquele momento da oração, ele agiu por si. Pai, se é possível, tira de mim este sofrimento. Pediu 3 vezes, mas Deus não respondeu, então ele entendeu. Pai, pois seja feita a tua vontade. E Nicodemos ouviu a voz do Espírito e foi ter um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, ele obteve a salvação. Pois então, meu amado irmão, meu amada irmã, que está do outro lado, ouvindo, não fale de religião. A minha religião é a certa, pois houve um encontro aqui entre 2 pessoas de crença diferente. Mas aquele reconheceu pelas Escrituras. Por que pelas Escrituras? Porque quando Jesus falou espiritualmente, aquele homem não entendeu que deveria nascer de novo. E ele disse, sendo eu velho, posso eu entrar ainda no ventre de minha mãe e vir a nascer de novo? Aí Jesus disse, não, meu filho, não é assim. É nascer espiritualmente. É ter uma nova vida. A palavra de Deus também nos fala de a qual uma das cartas aonde um homem que também teve uma mudança de vidas, chamado Paulo, ele escreveu numa das suas cartas que diz, 5:17, quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, hoje, o que o Espírito Santo de Deus, através da boca do irmão, deixa para amados ouvintes, amados irmãos, que sejamos uma nova criatura, que não nascemos do desejo do homem nem do desejo da mulher, mas da vontade de Deus. Pois é essa que nos leva a ficar do lado do nosso Deus, a morar nas regiões celestiais ao lado de Deus. Porque Jesus, quando escreveu João 14, ele disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não estaria te dizendo, vou preparar lugar para que aonde eu esteja, estejais vós também. E em uma das cartas de Paulo fala que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. E nesse momento eu te convido a sentar à destra de Deus, ao lado direito de Deus, juntamente com Cristo. Pois como ele morreu para o pecado, assim todos aqueles que estão nele morreu pelo pecado de um homem chamado Adão. Amém, meus amados? Então aqui eu agradeço essa tão rica e maravilhosa oportunidade que meus irmãos me deram. E que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. Aqui eu agradeço. Amém.